Beati Pauli Apostoli ad Filipenses. Da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos incessantemente no Senhor. Repito, alegrai-vos, que a vossa modéstia seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo, nada vos preocupe, mas em todas as vossas orações e preces, apresentai a Deus os vossos pedidos, juntamente com a ação de graças, e que a paz de Deus, que está acima de todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos espíritos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deu graças. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas a João para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Confessou ele. Perguntaram de novo: quem és tu então? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és tu então, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz que clama no deserto, aplainai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Estes que tinham sido enviados eram da seita dos fariseus. Voltaram ainda a interrogá-lo, dizendo: como batizas tu, pois se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, o qual existiu antes de mim, e a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas passaram-se em Betânia, ao lado de lá do Rio Jordão, onde João estava batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caros, toda a religião do Antigo Testamento, tudo o que está escrito no Antigo Testamento e o que se deu no regime da Antiga Aliança, tem um eixo comum, que é a esperança da vinda do Messias, do Cristo. O que foi a religião judaica? A religião judaica foi aquele sistema religioso em torno da promessa da vinda do Salvador. Suas profecias, seus símbolos, sua liturgia, seus códigos, seus decretos, suas leis, tudo prestava suporte para esta promessa feita por Deus, de que um dia o Salvador, o Cristo, o Messias, seria enviado ao mundo. Esta foi a religião da Antiga Aliança. Uma religião pautada e baseada nesta promessa. Um dia Deus enviará ao mundo o Salvador, aquele que iria redimir e transformar o mundo todo e todo o mundo. Santo Agostinho, de modo muito didático, ilustra o sentimento comum dos patriarcas e dos profetas antigos. O que queriam eles? Qual era o desejo daquela gente toda no regime da Antiga Aliança? Diz lá o grande Santo Agostinho: sabiam os santos patriarcas antigos que Cristo haveria de vir, e todos os que viviam piedosamente, e esta é a distinção, os que então viviam piedosamente, diziam: oh, se esse nascimento se cumprisse enquanto eu ainda estou vivo, oh, se eu visse com os meus próprios olhos o que creio segundo as Santas Escrituras.
Acontece, meus caros, que esta esperança não se perdeu. Ele é um componente fundamental da nossa religião. O que eles esperavam antes, nós esperamos agora. Porque aquele que veio a primeira vez, voltará uma segunda. O que veio na primeira vez e ficou nas nossas mãos, virá uma segunda vez. E aí a ordem das coisas vai se inverter. Nós é que estaremos efetivamente nas mãos dele nessa ocasião. Ele veio a primeira vez como Salvador, a segunda virá como juiz. E aí as coisas vão mudar de figura. Deus manteve três coisas, lançou mão de três instrumentos para manter no povo de Israel essa esperança viva e ativa. É sobre isso que vamos meditar agora, uma vez que a nossa esperança não é outra também, que aquele que veio volte. Para isso, esta pequena quaresma de fim de ano, esta pequena quaresma chamada Advento. O tema que abordamos agora é tão importante que demandou da igreja um tempo específico de meditação e de preparação, que não pode ser negligenciado. Não pode ser negligenciado. Como é que Deus manteve ativa esta esperança no povo da antiga aliança? Por meio de três instrumentos. Três recursos usava Deus para que esta esperança não esmorecesse nas almas dos piedosos. O primeiro recurso de Deus foram as constantes cargas de tribulações sobre o povo de Israel. Porque é verdade, tribulações, padre, sim. Quem no domingo foi dormir satisfeito e ufano de si mesmo, convencido de sua prosperidade, de sua excelência, na segunda-feira já esqueceu de Deus. Já esqueceu de Deus. Então, como primeiro recurso para manter ativa a esperança, esta esperança viva na vinda do Salvador, Deus lançou mão em diversas ocasiões, por longos e largos períodos, deste recurso chamado tribulação, que está completamente execrado da religião moderna. A religião moderna não admite que um ser como homem, medida de todas as coisas, padeça, seja lá o que for. O Deus moderno não manda tribulações e muito menos castiga, como vocês vivem ouvindo por aí. Mas o Deus revelado, o Deus das Escrituras e da tradição católica, não é bem assim. De modo que no Salmo 17, o salmista reza: na minha tribulação invoquei o Senhor, e Ele ouviu a minha voz desde o seu templo santo. Ainda nos tempos de Moisés, no tempo daquele grande padecimento no Egito, porque o povo de Israel foi forjado na forja da escravidão egípcia. Na forja da humilhação e da escravidão egípcia.
Então, ainda nos tempos de Moisés, a oração dirigida a Deus era esta aqui, Êxodo capítulo 4, verso 13. Rogo-te, Senhor, que envies aquele que deves enviar. Olha a aflição do teu povo e como prometeste, vem e livra-nos. Nós ficamos muito prósperos e muito satisfeitos. Ficamos cheios de coisas para comer, beber, vestir, ver, ouvir, sentir, passear e gozar. Por isso somos detentores de corações rasteiros, rasos, cuja esperança está dentro da geladeira, de preferência bem cheia. Aqueles que, como pagãos, elegeram o estômago como suprema divindade, não tem outra esperança a não ser a despensa e a geladeira. Por isso, então, uma vez que a esperança está equiparada à do Novo com a do Antigo Testamento, que volte o Senhor, Ele deu uma boa ajuda com a pandemia. Com a pandemia. O segundo recurso usado pela providência é que muitos dos justos e dos santos do Antigo Testamento tiveram de algum modo antecipado o gozo e a alegria dos dias do Messias, dos dias do Cristo. A abundância da paz interna e externa que iriam superabundar por ocasião da vinda do Cristo foi dada como experiência antecipada para os amigos de Deus daquela ocasião. Por isso canta o salmista, canta o Espírito Santo, reza o Espírito Santo por meio da boca do salmista. Nos seus dias a justiça aparecerá e a abundância da paz. E como terceiro instrumento para manter ativa e excitada a esperança na vinda do Salvador, do Messias, Deus deu aos seus servos a antecipada alegria, uma grande e exaltada alegria de alma, como canta o profeta Baruque, no capítulo 4, no verso 36 dos seus dias, dizendo: olha, ó Jerusalém, para o oriente e vê o gozo que te vem de Deus. Olha, Jerusalém, para o oriente e vê o gozo e a alegria que vem do teu Deus. Os santos patriarcas gozaram de antemão essa alegria pela visão da fé, como diz o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo faz referência ao que estamos afirmando aqui, quando disputando com os fariseus, recorda este fato, disse Jesus: Abraão, o vosso pai, suspirou por ver o meu dia, viu-o e ficou cheio de gozo. Qual não seria a alegria, o gozo do coração do que viu o Verbo eterno, resplendor brilhante do Pai nas mentes piedosas, e Deus que permanecia junto do Pai, vir um dia na carne humana sem abandonar o seio do Pai? E pergunta o grande São Bernardo de Claraval: a quem de nós dará tanto gozo a manifestação desta graça, como deu aos antigos a simples promessa de tal? Porque eles esperavam quem eles não conheciam, mas aquele que nós esperamos, nós conhecemos, e ele já veio. Ele mostrou a sua face, ele revelou-se, ele não é um estranho.
Ele não é um estranho. Então, meus caros, acordemos, porque, infelizmente, uma vez que vivemos num mundo mais saturado de bens materiais, é fácil colocar nas coisas que vemos nossa esperança e retirando a esperança das coisas que nós não vemos. Os antigos, quando sofriam, quando padeciam ou quando se alegravam, padeciam e se alegravam, certos da vinda do Salvador. E nós, senhores, no que pensamos quando sofremos, no que pensamos quando nos alegramos, eis aí. Eles diziam, ele virá. Os antigos, os judeus podiam dizer, a nossa religião é a religião daquele que virá. A nossa é a daquele que voltará, que é o que vamos dizer agora no credo. O que se assentou à destra, à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar vivos e mortos. Supliquemos esta graça, senhores, porque de todas as gerações a nossa é a que mais corre risco de se tornar a geração dos fiéis rasteiros, rasos, cuja esperança se reduz aos bens deste mundo, à saúde, ao dinheiro, ao emprego. E vejam como Deus, para não errarmos nisso que decide a qualidade, o teor da nossa vida cristã, a providência divina, como fez outrora, com as gerações passadas, faz agora conosco. Permitiu uma tribulação geral, planetária. E a coisa mais curiosa é que esses que se assentaram nos cargos de liderança e de condução da humanidade, não falam coisa com coisa, não sabem nada. Fica em casa, sai de casa, põe máscara, tira máscara, e assim vai. Toma vacina, não toma vacina. Meus caros, se os senhores prestarem atenção nas Escrituras Sagradas, os senhores vão ver que a última coisa que está escrito nas Escrituras, o último pedido das Escrituras, depois das narrativas estonteantes dos últimos acontecimentos no livro do Apocalipse, a Escritura é encerrada com esta assinatura. A última coisa pedida no último versículo da Bíblia, que fecha a Bíblia, é este aqui. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem: vem, volta, Senhor. Porque enquanto acharmos que alguém de nós dá jeito, essa esperança será capenga. Mas uma vez que estivermos convencidos que passamos aquele ponto sem volta, e é esse o nosso caso,
Porque depois dessa pandemia vai vir outra. E outra. E outra. É. Depois da delinquência e dos delinquentes que nos governam, viram outros, e outros, e outros. E aí vamos ter razões de sobra ao ver o desmoronamento geral do sistema de impiedade do mundo. Teremos mais do que razões para reverberar e ecoar as Escrituras Sagradas, uma vez que nossa vida toda, pelo menos para os justos e para os amigos de Deus, para os piedosos, uma vez que nessas circunstâncias nas quais já nos encontramos, terá se transformado num grande advento, um advento sem fim. E aí, com gosto, com a boca salivando, vamos olhar para o céu e dizer: sim, vem, Senhor Jesus. Rasga o útero do céu e desce. Mas para isso, meu irmão, vai ser preciso que boa parte das tuas ilusões se desvaneçam. Estas que fazem você barganhar a tua alma, o teu coração com o mundo. Mas há de chegar, e os fatos vão nos empurrar a gosto e a contragosto para isso. Há de chegar aquele dia em que todos nós, pelo menos os que permanecermos fiéis, não teremos outra alternativa a não ser levantar os olhos ao céu e dizer, como diz o Espírito e a noiva, o último pedido das Escrituras, depois do Apocalipse: volta, Senhor, vem, Senhor, não tardes, não demores, volta, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.